Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos a mais notícias do Mengão. Galera, preparei um vídeo bem legal aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir um favor. Se você curte o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sino das notificações. Mas é isso, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Vamos ver as prováveis escalações de Flamengo e Fluminense, porque amanhã tem Fla-Flu, primeiro Fla-Flu da temporada 2022, e o Flamengo de Paulo Souza, com Hugo, que não é da família, mas também é Souza, e aí Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz, Isla voltando da seleção chilena, William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Repito, é um provável Flamengo para o clássico de amanhã, diante do Fluminense do Abel Braga, que tem Fábio no gol, Nino, Felipe Melo voltando ao time, né? Não jogou no meio de semana, e David Braz. É o Samuel Xavier, né? André, Iago Felipe, Cris Silva, Luiz Henrique, William ou Natan e Fred no comando do ataque, ou Cano. Acredito que seja o Fred. O que dá para esperar desse Fla-Flu? Os dois times em preparação, em formação, dá para dizer, apesar de o Flamengo ter um elenco mais entrosado, estão há mais tempo juntos. Com a chegada do Paulo Souza, dá para dizer que é um novo Flamengo também, né? Em resumo, dois times em formação e se preparando para a Libertadores, mas tem clássico amanhã no Carioca e é sempre importante, Eugênio. O Flamengo do Paulo Souza teve apenas um jogo na temporada, que foi na terça-feira, vitória sobre o Boa Vista. O Fluminense do Abel já tem 3 jogos. Sendo que no último o Abel colocou em campo praticamente um time reserva, né? Daquela provável escalação que a gente viu ali, começaram o jogo apenas o Fábio, o Iago Felipe e o Luiz Henrique. Todos os outros eram diferentes, ele poupou a base do time pensando no Fla-Flu, né? Porque poderia ser um desgaste maior, etc. E também o time do Paulo Souza que jogou na terça-feira é bem diferente desse daí. Bem diferente, né? Teoricamente é um time muito mexido. Esse provável time que apareceu na tela ali é um time muito mais perto do que se imagina que seja a escalação titular do Flamengo do que foi terça-feira. Eu senti falta ali do Marinho, hein? O time do Flamengo ali, mas não tem espaço para todo mundo. Essa é uma questão. Só 11, Eugênio. Essa é uma questão que o Flamengo vai ter que lidar com ela a partir de agora, especialmente a partir dessa mudança de sistema tático, em que você tira um meia e coloca mais um zagueiro. No resumo, é isso. Mas eu acho que ele vai liberar muito alguém mais da frente, ou algum lateral. Vai liberar muito, tanto que a gente já viu ali Everton Ribeiro como ala pela esquerda. Mas me pareceu, embora tenha jogado com o time reserva, o Flamengo mais ligado, mais intenso, mais firme nos seus propósitos e nas suas ideias de jogo do que o Fluminense, nos jogos que o Fluminense já disputou na temporada. Não é só o elenco mais forte, não, sabe? Me parece que as ideias do Paulo Souza já foram assimiladas mais rapidamente do que as ideias do Abel. Então, acho que o Flamengo, por tudo isso, entra como favorito. Ô, Prates, eu quero te ouvir. E do lado do Flamengo? O Fluminense é o clássico, é um teste daqueles. Time principal? Acho que sim, William. Acho que sim. O Paulo Souza tem dado sinais aí, né? Ele tem uma mentalidade europeia que não tem muito isso de talvez definir logo de cara um time titular e um time reserva. Acho que ele vai mesclar, vai colocar alguns jogadores que não são considerados titulares para começar contra o Fluminense, mas é o time principal. Não acredito assim em um Flamengo tão modificado, tão desfigurado contra o Fluminense, não. Eu acho que vale para o Flamengo, vale para o Fluminense aí. Times que seriam considerados, entre aspas, os ideais se começasse uma Libertadores amanhã. Para o Fluminense vai quase que começar amanhã mesmo. Para o Flamengo é mais para frente. Mas acho que o que eles têm hoje de melhor, de time considerado mais forte e ideal, vão colocar domingo no Maracanã, certamente. Seria com força máxima, prof? Eu iria. Até por um respeito ao que vem acontecendo ultimamente, né? A gente fala, o Flamengo não tem rival no Carioca, o Flamengo não tem rival no Carioca. Se o Flamengo tem um rival no Carioca, ainda que nos resultados isso não tenha acontecido, mas um rival técnico, tem sido o Fluminense. Então, até do ponto de vista de treinar meu time aí.
É pré-temporada, mas é também para você expor o time a algumas situações. É uma rara oportunidade no Campeonato Carioca do Flamengo ter um adversário que é um pouquinho mais que um sparring. O resto são sparrings, né? Botafogo e Vasco talvez eventualmente por causa da camisa possam fazer bons jogos, mas é uma coisa muito pontual. É um campeonato só de sparrings. E você também não adquire o ritmo necessário, exigido, você precisa também ser desafiado. Sim. É um ótimo desafio o Fla-Flu, por tudo isso. Pela gente estar falando aqui, pela mobilização das torcidas, aproveitar também esse clima, né? Agora, esse ponto eu acho legal que o professor tocou. A gente sabe que o grande objetivo do Fluminense é a Libertadores, as fases iniciais para chegar na fase de grupos e depois o Brasileirão, o Flamengo também, Libertadores, Brasileirão, a Supercopa dia 20 e tal, e que o Campeonato Estadual nesse ranking está um pouco abaixo. Então a gente entende, começa com o Sub-20, Sub-23 e tal, não vai colocar e provavelmente não, certamente o Flamengo não precisa, quando joga contra os pequenos, sim, Flamengo, Fluminense, eles vão bem. Só que a gente tem que ver também um pouco o lado do entretenimento, da importância do jogo. É um jogo que tem muito mais apelo, que vai levar mais público, é o clássico, é a rivalidade. E as duas torcidas querem ver o seu melhor nesse jogo. Muitas vezes isso não é possível. Um exemplo recente foi aquele São Paulo e Palmeiras. A torcida do Palmeiras ficou brava. Sim. Mas o Abel, não, a minha prioridade é daqui a 10 dias, 2 semanas, não lembro, é o jogo de Libertadores contra o Galo, se eu não me engano, né? Era o jogo contra o Galo, eu não vou pôr. Aí o São Paulo perde, se livra praticamente do rebaixamento, é uma gritaria absurda, o torcedor do Palmeiras fica bravo, e isso só não repercutiu mais pra frente porque ganhou do Flamengo na final. Mas ali, naquele momento, ele não vou pôr. Agora, nesse momento, o Fluminense não tem entrado sempre com seus titulares, o Flamengo ainda... Eu acho que nesse momento agora, nesse clássico, é a melhor hora. Para testar os dois. Para testar os dois, como que é o Paulo Souza, meu time, que eu penso que vai ser o meu 11 para os maiores jogos da temporada, vou colocar agora contra o Fluminense. Aliás, Abel, o Prato chamou, vou passar para ele, mas só uma coisa. Ontem a gente fez um exercício aqui com o Breiler, né? Queria saber de vocês o que é a força máxima do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense. Qual é a escalação? É difícil pensar porque o Paulo Souza ainda não deu uma indicação clara. Vamos tentar imaginar. Parece que ele não vai se moldar, ele não vai formar o time, provavelmente, pelo que eu tenho observado, pensando no que foi o time de 2019, 20 e 21. Não. Parece que ele está formando um novo time. Então, mas eu vou querer saber dos professores aqui, qual seria a força máxima do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense. Deixa eu ir com o Pratos para começar. O Pratos queria falar. Pratos, se você fala e já me diz o que é a força máxima do Flamengo. Só uma correção, William. Pode falar. Só uma correção. Não, Flamengo e Fluminense no Newton Santos, né? Quando eu falei Maracanã pela força do árbitro, Newton Santos, obviamente. Não vão ao Maracanã domingo, vocês não vão encontrar jogo nenhum. Vocês vão ao Newton Santos, quem quiser assistir, por favor. Olha, deixa eu falar uma coisa. Se você for ao Maracanã domingo e errar, me xinga também, porque o Pratos falou também, fui na onda do Pratos aqui, sou cúmplice nesse erro, hein? Mas, ô Pratos, qual é a força máxima do Flamengo na tua ideia? Vamos lá. É a ideia do professor Pratos. Acho que é um time parecido com que... É um time parecido com o que começou contra o Boa Vista, William. Só que com os jogadores da seleção como titulares, eu imagino. O Everton Ribeiro como titular, o Gabriel como titular. Não sei se o Paulo Souza vai fazer muita mudança em relação ao time que venceu na estreia com ele, do time que vai jogar domingo no Newton Santos contra o Fluminense. Acho que Everton Ribeiro e Gabriel, agora obviamente com mais tempo treinando com ele, devem começar. As outras posições, não sei se teremos tantas alterações assim. Quando eu falo time ideal, é time ideal para o momento, né? Não é aquele jogador que está contundido, vai ser sacrificado para jogar, não é isso. Mas acho que é o time o time que venceu o Boa Vista, talvez com Everton Ribeiro e Gabriel começando, e aí ou Pedro, ou Marinho, enfim, aí algumas alterações nessas posições, mas o time parecido com o que venceu contra o Boa Vista. Então, Pedro e Marinho, para você, neste momento, não seriam titulares contra o Fluminense. Pode entrar, mas não sairiam jogando. Acho que não. Acho que quem veio da seleção, agora com mais tempo, vai ser titular. É isso aí, nação. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. Deixe sua opinião também aqui nos comentários. Mas é isso, valeu, muito obrigado e até a próxima.